Queridos irmãos, a paz do Senhor, amém? Vamos dar início ao nosso culto hoje, nesta noite. Se você puder, vamos ficar de pé. A gente deixou esticar um pouquinho o ensaio das nossas irmãs. E a gente hoje vai entrar direto na ministração do estudo, tá bom? Para nós ganharmos tempo. Vamos orar, Senhor, nós queremos te agradecer por estarmos na tua casa. Bendito seja o teu nome. Obrigado pela vida dos meus irmãos que vieram, Senhor, até este lugar para juntos aprendermos mais da tua palavra, que o teu Espírito Santo ele possa se mover entre nós, falando, instruindo, Senhor, que os nossos corações estejam hoje somente voltados a aprender e ouvir a tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar? Deixa eu pegar aqui um tablet. Hoje nós estamos prontos para falarmos sobre dom de profecia, não é isso? Dom de profecia. É o assunto de hoje, é o que nós vamos abordar. Vou deixar o outro microfone ali já preparado, certo? Vamos recapitular o que a gente estudou? Já estamos há algumas terças-feiras, né? Vamos recapitular. A gente está abordando os dons espirituais da lista de 1 Coríntios, não é isso? E o que ocorre? Falamos primeiro sobre os dons de revelação. Foi onde nós iniciamos. E a gente falou sobre palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, não dá para enxergar não, e discernimento de espírito. É difícil de enxergar, né? Mas é sobre isso aqui, ó. Palavra de conhecimento, nós falamos. Palavra de sabedoria, discernimento de espírito. Quem estava aqui nesses dias de estudo? Quem estava? Ah, que bom, irmão Rosemary 1, Rosemary 2. Eu ia fazer pergunta aqui, mas não vou perguntar não, tá bom? Fiquem tranquilas, não vou perguntar não. Mas vamos lá, vamos recapitular. Palavra de conhecimento é aquela capacidade. A gente falou inicialmente que nos dons de revelação é quando Deus decide compartilhar uma porção da sua onisciência com alguém, um indivíduo, para o exercício da missão de edificação do corpo, não foi isso? E aí, a palavra de sabedoria é aquela palavra direcionada por Deus no momento de dificuldade, no momento de crise, no momento onde, humanamente, a sua habilidade não te daria recursos para você falar, e aí vem essa capacitação do Espírito, para que você consiga ter uma palavra de direção, uma palavra de solução, uma palavra de sabedoria. A gente usou muito exemplos do Antigo Testamento, né? E aí alguns podem pensar, mas como assim falar sobre dons espirituais no Antigo Testamento? O Espírito mudou do Antigo para o Novo? Não, né? É o mesmo Espírito. No Antigo Testamento, Novo Testamento é o mesmo Espírito. Então não mudou. O dom é do Espírito. Se o Espírito é o mesmo desde a criação até o Apocalipse, não tem por que você dizer que dons espirituais só podem se manifestar a partir do momento lá de Atos. O que acontece é a liberação do Espírito sobre toda a carne é para o tempo do Novo Testamento. Como disse o profeta Joel, nesses últimos dias, derramaria do seu Espírito sobre toda. Não quer dizer que antes do cumprimento dessa profecia, o Espírito não era derramado sobre ninguém. A gente sabe que tinha ali 3 tipos de pessoas que recebiam uma porção do Espírito. Quem pode me ajudar? Dizendo uma classe dessas pessoas no Antigo Testamento. Profeta. Outra pessoa que recebeu uma porção. Hã? Profeta. A irmã Paula falou profeta. Outra pessoa. Pode falar, Douglas. Rei. Boa. Agora não pode mais falar. Outra pessoa falando. Profeta, rei, falta um tipo. Quem? Que recebeu uma porção, uma figura do Antigo Testamento importante ali, no exercício dos trabalhos. Quase. Levita, quase.
Sacerdote, muito bom. É isso aí, vocês estão de parabéns. Então, essas três classes recebiam uma porção do Espírito para poderem manifestar, fluir nos seus ofícios. Então, não quer dizer que o Espírito Santo não atuava. E a gente usou ali em palavra de sabedoria o exemplo de Salomão. Irmão, não tem como na capacidade humana um problema daquele ser resolvido, onde aquelas duas mulheres chegam diante dele, né? Uma dizendo o filho é meu, outra dizendo não é meu, ele diz corta a criança no meio. É contra até o padrão humano, né, de resolver um problema, dar uma ordem para matar uma criança para resolver um problema, mas não. Ali era uma palavra de sabedoria e resolveu um conflito, certo? Então, a gente segue e a gente falou sobre palavra de conhecimento, que é o que hoje a gente... Por que eu estou falando sobre isso? Para não haver confusão. A gente faz muita confusão achando que profecia é também palavra de conhecimento. Tem diferença. Dom de profecia, ele abrange um campo. Palavra de conhecimento abrange outro. Pode deixar a menina dar glória, não tem problema. E a gente não pode juntar as duas coisas. Pode falar, irmã Paula. Toma aqui o microfone. Pode falar. Não, fale com o microfone. Eu não entendi muito bem Por quê? da última vez. Porque a palavra de conhecimento... A não ser que eu tenha entendido. Vamos lá. Olha aí. Palavra de conhecimento... Você tem a resposta para a sua pergunta. Olha que benção. Palavra de conhecimento é sobre o que está acontecendo e profecia do futuro? Então, nós vamos abordar a profecia hoje de uma forma mais específica, né? Mas, palavra de conhecimento, Deus... lembra que eu falei nos dons de revelação? Quando Deus decide compartilhar uma centelha da sua onisciência. Então, vamos fazer uma diferença aqui. Um dos exemplos que nós usamos. Quando o profeta Elias, ou Eliseu, não vou lembrar agora, alguém vai me ajudar a lembrar disso. Quando o rei da Síria pensava numa emboscada e tinha um profeta aqui, né? Era Elias ou Eliseu? Quem me ajuda a lembrar? De verdade, não tô... Eliseu, obrigado. E aí, o rei falava, alguém tem um traidor aqui dentro. E aí, na verdade, não era um traidor, era um profeta, certo? Que conseguia saber o que o rei estava pensando lá. Isso não é uma profecia. É uma profecia? Não é uma profecia. Saber o que a pessoa está pensando, isso não é uma profecia. Isso é uma palavra de conhecimento. É quando Deus decide compartilhar uma centelha da sua onisciência. O que é uma palavra de conhecimento? É quando, para, de alguma forma, edificação do corpo, Deus compartilha comigo algo que só a irmã dele sabe. Ninguém mais sabe. Um segredo da vida dela. Isso não é uma profecia. Isso é uma palavra de conhecimento. Deu para todo mundo entender a diferença? Então, pode ser uma palavra de revelação, porque palavra de conhecimento está dentro, né, do tema dons de revelação. É uma palavra de revelação. O que a gente acostumou é achar que tudo é profecia. E nem tudo é profecia, certo? Então, hoje não, né? A gente está aprendendo que dentro dos dons ali de 1 Coríntios capítulo 12, 14, nós temos ali uma categoria dos dons de revelação, que abrange esses três dons. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, que não é profecia, e discernimento de espíritos, que a gente também abordou bem sobre isso. Deu para todo mundo entender? Eu precisava falar sobre isso, por quê? Para justamente a gente dar essa diferenciação de profecia para a palavra de conhecimento, que não é a mesma coisa. A gente teve aqui várias referências, né? Isso é um assunto que a gente já bateu bastante nele. Então, nós passamos para, agora, semana retrasada, a outra categoria, que são os dons de elocução, ou dons de fala, não é isso? E dentro deles também temos três. E a gente falou ali sobre variedade de línguas. Isso aqui foi muito bom para a gente aprender, a gente elucidou muita coisa. Variedade de línguas, interpretação e profecia. E aí, em variedade, quem estava aqui no dia do estudo de variedade de línguas, a gente aprendeu que uma coisa é o dom de variedade de línguas. E outra coisa é o que o apóstolo Paulo fala em Coríntios 14 sobre a língua estranha. Tem diferença, não é isso? A gente entendeu que a língua estranha ali está mais para uma ferramenta do que para um dom.
E é por isso que muitas das vezes a gente não consegue ter o que a gente busca, porque a gente está buscando errado. Imagina, eu quero muito comprar uma carne, mas eu estou indo no material de construção. Então, não importa o quanto eu queiro uma carne, se eu for no lugar errado, eu não vou conseguir encontrar. E às vezes você quer o dom, me dá o dom, só que língua estranha não é um dom. Língua estranha é uma ferramenta de edificação pessoal. Então é diferente. Agora, variedade de línguas é um dom. Pode falar, irmãos. Quem vai lá? Não, vou ter que falar no microfone, porque. Obrigado, irmã Elisete. Bora lá. Diga, irmã Rosemary. Então, assim, para nós pedirmos até mesmo alguma coisa ao Senhor, nós temos que saber o que nós queremos. Com certeza. Não podemos ficar na dúvida, eu acho que eu quero isso ou aquilo, como você está ensinando agora. Nós temos que saber o que é, até mesmo para que nós venhamos pedir ao Senhor. Com certeza. É por isso que está lá escrito, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Tem muita gente que desiste até da fé. De tanto buscar e não alcançar, abandona a igreja. É porque está buscando errado. Porque está buscando sem o conhecimento. Deu para entender? Então, a gente elucidou ali que isso aqui, obviamente, não estou batendo martelo, tá, irmãos? É um entendimento, isso é uma discussão que já transcende eras. E não sou eu agora que vou ter a petulância de dizer que eu vou resolver esse problema. Mas, tá? O meu entendimento a respeito disso é: o que acontece em Atos 2 é uma coisa. O que acontece em Atos 2 é uma coisa. É algo, um fenômeno à parte. Ali não é língua estranha. Ali não é o que acontece em Atos 2, não é o que acontece, às vezes, aqui dentro da igreja, quando você está cheio de Deus e solta uma língua. É diferente. É diferente. Pode falar, irmã Paola. A irmã Lisete vai correr para um lado e para o outro hoje. Olha aí. Isso é obreira mesmo. Oi? Mas eu queria entender uma coisa. Eu também, vai. Porque, assim, acontece muito, por exemplo, quando uma pessoa vem dar uma profecia, uma profecia mesmo, né? Ou uma palavra de conhecimento, que seja, ela solta umas línguas estranhas antes, como se, tipo, fosse uma entrada para... Aquela entrada, né, para poder dizer, agora é o momento espiritual. Eu acho que é por isso que traz esse pensamento de que a língua estranha é um dom, porque meio que precede a atividade do dom, de fato, entende? E por que isso acontece, então? Então, por que isso acontece? Vamos lá. Gente, muito bom esse assunto. Isso aqui, terça-feira, é um dos dias mais maravilhosos da minha vida. Lembrando que eu não vou ter resposta para tudo, tá, gente? Eu não tenho todas as respostas, não. Aqui, a gente vai aprender junto, a gente vai participar. Mas vamos lá. O que acontece? A gente acabou taxando o nível de espiritualidade a partir dos dons. A gente já falou aqui diversas vezes. Dom não mede nível de espiritualidade. O cara pode ter todos os dons, isso não significa dizer que ele é o cara mais espiritual. O que é que mede espiritualidade? Fruto. Fruto do Espírito mede espiritualidade, que tem a ver com intimidade. O fruto do Espírito mede o seu nível de espiritualidade, e não os dons espirituais. Não adianta, irmão, você pode fluir nos 9 dons, mas se você não tiver amor, se você não for paciente, se você não for benigno, se você não for longânimo, e por aí vai. Então, o que mede espiritualidade é fruto do Espírito, o quanto eu manifesto o fruto, e não quantos dons eu tenho. Então, a gente acabou achando que o falar em línguas estranhas dá um selo de santidade, de espiritualidade, o que não é. O que não é. Até porque, quem me garante que a pessoa que está falando em língua estranha está falando no espírito ou não está falando algo inventado na sua emoção, da sua carne, ou copiado de alguém? Aí entra, né, discernimento, que nem todos têm. Mas vamos responder diretamente a pergunta da Paulo. Ficou atrelado a isso por conta disso. Não quer dizer que falar em língua estranha significa dizer que a pessoa tem um dom. E também, eu não quero aqui taxar de errado o fato de, quando você se alegra, você falar em língua estranha. Não é errado, não é errado. O que o apóstolo Paulo está falando em Coríntios é o seguinte, é que as pessoas estavam atrapalhando a ordem do culto por conta disso. E aí, se isso começar a atrapalhar a ordem do culto, isso começa a ser errado. Porque
quanto a palavra está sendo ensinada. Imagina aqui um culto de ensino como esse. Daqui a pouco levanta um irmão falando em língua estranha, o outro falando, e eu vou estar aqui querendo ensinar e não vou conseguir. Deu para entender? Agora, se você está pregando e ali no momento de alegria você fala em língua estranha, isso não é pecado, isso não é erro. O erro é quando o falar em línguas atrapalha a ordem do culto. E aí o apóstolo Paulo vai orientar, o apóstolo Paulo vai ensinar a respeito disso. Por quê? O que fala em língua estranha, edifica a si mesmo, fala a Deus. Então, assim, não tem por que você falar 10 minutos no microfone em língua estranha se ninguém está sendo edificado por causa disso. Você está sendo edificado com esse ensino aqui, sim ou não? É porque eu estou falando de forma que você entenda. Agora, imagina se desde o momento que eu peguei aqui 5 para as 8, já são 8 e 7, e eu só estivesse falando em língua estranha aqui. Uns iam sentir um arrepio, porque isso acontece. Nós somos seres espirituais, mas somos emocionais, irmão. E é uma linha muito tênue. E só a palavra de Deus consegue dividir o que é espírito e o que é alma. Não é ela que vai na divisão da alma e do espírito? Não é a palavra que vai ali na divisão da alma e do espírito? Para quê? Justamente para você aprender a discernir o que é espírito e o que é emoção. É pela palavra que você consegue, porque é muito parecido. O arrepio que muitas das vezes eu sinto, tá? Ouvindo uma música bonita, um louvor aqui, não sei se já aconteceu com vocês. Veja alguém canta, dá uma nota aguda lá em cima, uma coisa linda, que chega a arrepiar. E nem sempre a pessoa está cantando uma música evangélica. Às vezes é por conta do talento ali, aquele negócio mexe com a sua emoção. E é muito parecido com aquilo que você sente muitas das vezes aqui dentro. Porque o fato de Deus falar no seu espírito também não quer dizer que isso não possa alegrar a sua alma. Então é muito tênue, entende? Essa divisão. Agora, muitos maldosamente se aproveitam disso, dessa fragilidade emocional e dessa falta de instrução espiritual para poder levantar, né, o nível do culto. Porque tem gente que acha que o culto bom é o culto que está todo mundo rodando, falando em língua estranha. Volto a dizer, nada contra. Não se alegrar, rodar, falar em língua estranha. Se não atrapalhar a ordem do culto, não tem problema. Agora, o apóstolo Paulo está ensinando, está explicando. E aí, vamos lá. O que é a variedade de línguas? É a capacidade de você, sem nunca ter estudado, conseguir falar em outro idioma inteligível, certo? A fim de anunciar a mensagem ou a palavra de Deus. É assim que funciona. Variedade de línguas é isso. A irmã Rosemary, que fala ali os seus... Quantos idiomas, Rosemary? 3, 4? Por aí, viu? Ela fala mais de um. Eu já vi ela me cantando parabéns em castelhano para mim. Mas vamos lá. Imagina a irmã Rosemary começar a falar em japonês aqui, mandarim, irmão. Na unção do Espírito, isso pode acontecer. O que é isso? É língua estranha? Não, isso é variedade de língua. Agora, isso é uma discussão, como eu falei, muito ferrenha. Se você sentar para conversar com um batista, ele vai dizer que isso aqui é loucura. Que a língua estranha é um êxtase, que a língua estranha é um devaneio. Outros vão ser até mais pejorativos, né? Vão falar que é loucura, que é meninice. Só que quando você faz uma exegese do texto, não faz sentido. Por que não faz sentido? Se a variedade de línguas ali, né, que seja, ela só pode acontecer com línguas inteligíveis, ela tem um propósito, provavelmente, né, para quem for comunicar a palavra para pessoas de outra nação. Por isso que eu falei que, voltando, o que acontece em Atos 2, no meu ver, é um fenômeno. Eles estão falando em outras línguas, as pessoas estão escutando cada um na sua língua, certo? Porque enquanto eles falam aqui, o texto diz assim, ouve-se um som de um vento veemente e impetuoso, e começaram a falar novas línguas. E a Bíblia diz assim, que ouvindo o som, aquelas pessoas que estavam ali, mais de não sei quantas nações, mais de 10, cada um ouvia na sua própria língua falarem das grandezas de Deus. Aí entra a dúvida. Cada pessoa ali estava falando em uma língua que cada um entendia, ou todos estavam falando numa linguagem espiritual onde, no ouvido de cada um, se entendia as grandezas de Deus, certo? Então a gente tem diversas linhas de raciocínio, e aí a gente vai ter que se aprofundar para saber o que realmente aconteceu. Mas o que eu entendo ali? Eu entendo que foi um agir de Deus, um derramar do Espírito Santo para a anunciação
das grandezas de Deus. E ali a gente vê a variedade de línguas. Agora, em outros momentos, a gente vê a ferramenta do falar em línguas acontecendo diversas vezes. Diversas vezes. E falaram em outras línguas. Esse falar em outras línguas pode ser línguas inteligíveis ou pode ser a ferramenta da língua estranha. Pode falar, irmão Paulo. Muito bom. A oração de Ana pode ser entendida como as línguas estranhas ou não? Não pode, porque ela não está na qualidade ali de um dos 3 personagens, né, aptos a receberem a manifestação do Espírito. Ali é o balbuciar mesmo, porque ela não tinha palavras para falar. Irmã Fátima. Só uma curiosidade que eu tenho. Nenhum batista, pessoa da Batista, é batizado pelo Espírito Santo? Então, vamos lá. O que seria o batismo no Espírito Santo? Uma boa pergunta. O que seria o batismo no Espírito Santo? Nós, assembleanos, entendemos o batismo no Espírito Santo a partir do momento que uma pessoa consegue falar em outras línguas. Ou recebe, né, esse selo da ferramenta do orar em línguas. A gente entendeu dessa forma, a gente ensina dessa forma. Agora, eu sou assembleano, mas meu pastor, minha liderança sabe que eu não concordo com tudo. Eu não entendo que só é batizado no Espírito quem fala em outra língua. Por que eu vou limitar o batismo no Espírito a apenas um tipo de manifestação? Mas eles também não dão nem glória a Deus. Não, tudo bem. Aleluia, isso, vamos lá. Eu nem me acostumei. O que acontece ali, tá? Na questão dos nossos irmãos batistas. Lembrando que eles vão para o céu também junto com a gente, tá? Tem problema nenhum isso. A questão é sobre ser carismático ou não. O que é esse carisma? É você acreditar na continuidade dos dons espirituais. E as igrejas tradicionais, como batista, presbiteriana, na sua essência, as que não são renovadas, né? Porque tem a batista renovada, a presbiteriana renovada, as que na sua essência mantêm a tradicionalidade, eles não acreditam na continuidade dos dons. É por isso, entendeu? É por isso que eles só entendem como a necessidade da exposição da palavra, pura e simples, só isso. Só falar da palavra, para eles é o suficiente, né? O sola escritura. Então, só explicar a palavra para eles, não tem esse negócio de profecia, não tem esse negócio de dom de revelação, variedade de língua. Isso tudo acabou. Para eles, isso tudo acabou. Entendeu? Isso não interfere na salvação. Não, isso não interfere na salvação. Pode falar, irmã Lucimé. Depois para a irmã Jéssica falar. Como eu sou antiga, eu creio que o batismo com o Espírito Santo tem a evidência do falar em línguas, até por causa da minha experiência. Agora, isso não quer dizer que essas pessoas não têm a manifestação e nem o Espírito Santo. Isso, e boa. nem os dons, elas têm os dons. Muito Agora, para me batizar em línguas estranhas, pela experiência que eu passei, eu também penso como o pastor Ronaldo. Né? Tem que ver a manifestação e a gente vai ver isso lá em Atos de uma forma muito clara. Agora, não quer dizer que a pessoa não tenha o batismo com o Espírito Santo. E não quer dizer que a pessoa não tenha dons espirituais e que nem tenha o Espírito Santo. O nosso irmão, com muita propriedade, está falando. Né? A presença do Espírito Santo ela vai produzir em nós o fruto do Espírito. E também manifestações de dons espirituais. Agora, o falar em línguas, na minha concepção, realmente tem a ver lá com Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, então, a descida ali, o encher do Espírito Santo. Vamos lá, Santo. Vamos tentar entender isso aqui. Mas só um instantinho, porque ela perguntou. Tem batista, sim, que é batizado com o Espírito Santo. As minhas irmãs são batistas, entendeu? E não deixaram de ser batista, mas elas creem, porque elas veem, né? Até porque, assim, eu sou assembleana, meu irmão é pastor assembleano, mas as minhas outras irmãs não. Tem a mistura ali, né? Então, elas já viram várias vezes. Tem irmãos meus que não é crente, mas agora ele já acredita nas revelações, porque muitas das coisas que Deus falava com ele se cumpriu. E ele falou, já vem Mary. Já vem Mary sem sonho, já vem Mary. Mas ele já tem um certo temor, que antes ele caçoava. Isso aí. Pode falar, irmã Jéssica. Douglas me compromete. Eu perguntei a ele aqui, ele falou que eu queria perguntar. Não,
É porque falou sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu queria saber, eu até pesquisar no Google, mas não tem celular aqui, o significado de batismo, né? Então, é isso que é boa, que eu responderia para ela. Parece que é alguma coisa relacionada à imersão, Isso, ou ser excelente. envolvido, alguma coisa Então, assim. o batismo é exatamente isso que eu ia falar. O batismo tem a ideia de você entrar em algo e não algo entrar em você. É a mesma concepção do batismo nas águas. No hebraico é mikver, né? E no grego acho que é baptizo mesmo. E é isso. O batismo, por exemplo, batismo nas águas. Você não toma um copo d'água, você entra nas águas. Deu para entender? Não, mas vamos lá. Batismo no Espírito Santo. É o Espírito entrar em mim ou eu entrar no Espírito, ao ponto de eu estar tomado por ele. Certo? Então, assim, uma coisa é eu... Isso, do rio de Ezequiel. Muito bom. Não, obviamente que isso tudo aqui, a gente está fazendo... São figuras de linguagem. Não, tudo bem. Isso aqui não é uma regra, certo? Não estou falando que isso é uma regra. Estou dizendo que a palavra batismo, o significado é esse. É você entrar em algo. Então, a gente dizer que o Espírito entrou em mim, certo? Ou eu dizer que o Espírito é maior do que eu e eu entrar nele assim como eu entro no rio ou nas águas de um rio, não tem diferença. Pegar um pouco de água e beber, colocar água aqui dentro e eu entrar em um lugar com tanta água e eu estar totalmente envolvido pelas águas. Vamos lá. Mas peraí, eu vou levantar outra questão. A Bíblia diz que eles foram batizados na nuvem. Né? E no mar. Mas eles estavam por debaixo. E foram batizados no mar também, né? Coríntios fala, foram batizados na nuvem e no mar, ao passarem pelo mar. Certo? Eles entraram ali. Mas isso aqui não é literal, não, gente, tá? Por favor, isso aqui não é literal. Obviamente, isso não é literal, não é uma literalidade. Então, vamos ao batismo no Espírito. Por que eu acredito que alguém pode ser batizado no Espírito e não ter a ferramenta do falar em línguas? Acredito que pode ser, porque se alguém tem dom de profetizar, essa pessoa está cheia do Espírito Santo. Eu acredito que aí a gente já até muda, a pessoa está cheia do Espírito Santo. Aí a gente entra até em conflito, né? Então, o Espírito entrou na pessoa, é o nosso modismo, né? A nossa forma de falar. Então, eu acredito que essa pessoa, sim, ela tem o batismo no Espírito Santo. Obviamente que o que eu estou falando aqui não é para eu bater o martelo e dizer é dessa forma, só pode ser assim. Tanto é que a irmã Lucimere é uma irmã querida, amada, e ela discorda do meu pensamento. E está tudo ok. E a gente segue normal. E não só ela, como muitas outras pessoas vão pensar diferente de mim. E a gente tem que aprender a conviver dessa forma. Não tem problema nenhum. De um curso batista, Plenitude de Vida. Excelente, muito bom. E eles já não ensinam mais que não há batismo com o Espírito Santo. Pelo menos alguns que já tiveram experiência e tal. E alguns deles já acreditam da forma que nós acreditamos. Tem muitos sendo católicos que eles não também. ignoram que, independente disso, a pessoa é cheia do Espírito Santo. Sim. Uma pessoa que prega, que ora, que manifesta os dons, como você disse, de profecia, pregação Sim. da palavra e outras formas, né? Multiforma de Deus se manifestar. Mas é interessante que eu estava esperando ouvir algo assim bem diferente da parte deles. Eles se aproximaram bastante, até porque eles faziam muita alusão à Assembleia de Deus, às igrejas pentecostais. Uhum. Não, hoje, se você passar, se eu estava passando numa paróquia, eu estava ouvindo falar em línguas. Como é que pode? Entende? É até meio assim, né? Católicos, aí já envolve uma doutrina. Irmão, tá aí, né? Falei um exemplo. Eu acredito, pode ser, pode não ser. Joguei, né? Como dizem na internet, joguei pro alto. Mas essa questão do batista, do presbiteriano, existem aqueles que acreditam, que são batizados. Então, sobre essa questão dos dons de elocução. Então, variedade de línguas é uma coisa. Pode falar. Só para não sair do batismo, eu ficar com dúvida do batismo do Espírito.
Ser batizado com o Espírito Santo é a mesma coisa que ter o Espírito Santo? Então, boa pergunta. Eu acredito que seja diferente. Acredito que quando você entrega a sua vida para Cristo, você se torna habitação. Agora, o batismo do Espírito é um revestimento, é um renovo, certo? Então, por exemplo, o ladrão da cruz, eu acredito que ele recebeu salvação através de Jesus, ok? Não vou dizer que ele recebeu o Espírito Santo na vida dele, acho que não cabe na doutrina, ele reconheceu Jesus, certo? Mas alguém que entrega a sua vida para Jesus recebe o Espírito Santo, e tem gente que vai receber o Espírito Santo e não vai manifestar dom, e não vai ser batizado, e vai para o céu. Certo? A sua pergunta foi qual mesmo? Se ter o Espírito Santo é a mesma coisa que ser batizado com o Espírito Então, Santo. eu acredito que não. Uma coisa é ter o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é como se fosse um selo, né? Uma evidência visível daquilo que você carrega. Deu para entender? Então, assim, eu tenho o Espírito Santo. O que seria o batismo? É uma evidência visível de que eu tenho o Espírito Santo. Deu para entender ou não? Então, ter o Espírito Santo não é o mesmo que ser batizado no Espírito Santo. Respondendo a sua pergunta, no meu ver, no meu entendimento, ok? Então, se for da forma que você está falando, então realmente, batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa que falar em línguas, porque já que é a evidência e o Mas falar aí em você línguas não pode é evidência. evidenciar de outra forma? Você só pode evidenciar falando em línguas? Não, é como eu penso. Eu já falei, não é isso que é a verdade ou isso que está certo. É como eu penso. Eu acredito que eu posso manifestar o Espírito não só no falar em línguas, eu posso manifestar de outra forma. Entende? Isso. Isso aí. Moisés, né, no arraial, e é onde desce ali o Espírito Santo, o pessoal começa a profetizar, e havia pessoas que não estavam ali presentes, e falavam, o pessoal lá está profetizando. E Moisés, vocês são com ciúme de mim? Deixa. Os 70, né? E a gente vai ver na época de Saul também, né? Saul ali profetizando. Então a gente vai ver várias manifestações do Espírito Santo, mas eu creio sim que vem, eu não acredito que ninguém recebe o Espírito Santo por nada, o batismo por nada. É alguém que já está imerso, é alguém que está buscando, é alguém que já tem comunhão com Deus. Não quer dizer salvação, mas é alguém que está em contato com Deus, em contato com as coisas espirituais. E chega um momento, porque a Bíblia fala em revestimento de poder, ele fala em transbordar. Então, é alguém que já está cheio, que, na minha concepção, da forma que eu consigo entender, é alguém que já está transbordando. Isso aí. Aí o transbordar, eu acredito que pode ser de várias formas. Por que eu acredito que em Atos 2 foi o falar em línguas? Porque era a evidência eficaz e eficiente naquele momento. De que adiantaria ali os 120 começarem a operar em cura? Não. Entre eles. Agora, quando eles falam em novas línguas e muita gente que está ali começa a entender e vai até ele, ou seja, atraiu para onde eles estavam aquela evidência. Deu para entender? Deu para entender? Aquela evidência atrai eles para ali. Então, eu acredito que tenha sido a forma eficiente de manifestar o Espírito Santo para que houvesse ali a conclusão e... Porque o apóstolo Paulo vai dizer assim, falam todos em línguas? Não. Ele vai dizer, nem todos vão falar em línguas. Então quer dizer que nem todos podem ser batizados? Se o falar em línguas é evidência do batismo, e ele pergunta assim, falam todos em línguas? Não. Ou seja, nem todo mundo vai falar em língua. E aí, a Bíblia diz que Pedro, na sua pregação, vai dizer que aquilo ali vai estar disponível. Não está disponível o batismo para todos que creem? Então, e aí como é que a gente fica? Se o apóstolo Paulo vai dizer que nem todos falam em línguas. Certo? Vamos tentar pegar esse texto? Todos são batizados. Ex- Porque eu levei 10 anos para ser batizado com o Espírito Santo.
Sim, pode ser dessa forma também. As pessoas diziam para mim, não, mas você já tem coisa. Mas depois que eu tive a experiência, fui ver que há uma diferença na manifestação. Eu já pregava, já ensinava, eu já orava, eu já sentia a presença de Deus, mas é algo diferente. Não, sim. Eu creio que todos são batizados aqui com o Espírito Santo, já tiveram essa experiência e sabem a diferença. Agora, para quem não é, porque quando a gente coloca esse ensino, principalmente na Assembleia de Deus, eu acho que vem um desestímulo a buscar. Isso. Porque não, Tem já muito tem isso o aí. Espírito Santo, então, né? Então, não sei, essa é a minha maneira de ver. Eu acredito o seguinte, irmão, a ferramenta da oração em línguas tem que ser buscada por todos. Você imagina uma ferramenta que te coloca em comunicação espiritual diretamente com Deus sem nenhum tipo de interferência. Irmão, o diabo não sabe, nem você sabe. É o seu espírito se comunicando diretamente com Deus. Imagina o nível de fortalecimento que isso não vai gerar na vida espiritual de um crente. Então, ou seja, um crente que não tem essa ferramenta do falar em línguas ou não busca isso, é um crente potencialmente mais frágil, menos poderoso, menos eficiente, certo? Porque esse é o intuito da ferramenta, uma edificação pessoal. Uma ligação direta com o Espírito de Deus. Pode falar, irmã Fátima. Não, que eu tive uma experiência que eu fui na frente, até foi aquela pastora Bianca Toledo, né, uma branquinha. Uhum. Aí eu fui lá na frente, que ela chamou por oração, aí ela virou para mim e falou assim, perdoa, e apontava para mim falando para perdoar. E quando ela falava perdoa, e com uma coisa ia apertando minha garganta, me apertando, aí eu falei que perdoava. E quando eu falei que eu perdoava, eu comecei a pular. E dali foi fluindo algumas coisas. Eu sentindo algumas coisas. Sim. E também uma vez que eu tive uma experiência que como se fosse caindo algumas coisas do céu. E eu comecei a soletrar uma porção de palavras, de letras. Aí eu escutei o pastor falando assim, não sei o que, do dom de interpretação, não sei o quê. E aquilo vinha caindo como se fosse estava um céu, e eu começava a falar uma porção de B, não sei o quê, uma porção de letras. É uma experiência. Uma experiência que eu não sei até hoje. Então, que foi isso. daí um motivo para você buscar entender o que é isso. Que eu vejo também que quando uma pessoa está falando em línguas, eu falo, parece que eu estou respondendo, não sei. Pode ser que você... Eu não sei isso aí. Isso. Porque eu sou envergonhada, né? A gente não pode ser tímido. E esse seminário aqui, que a gente está fazendo, é justamente para isso. Aí eu sempre queria perguntar isso para algum. Aí eu ficava com vergonha. Ótimo. Gente, o que é isso? Qual a nossa ideia aqui com tudo isso? Desenvolver, instigar o desenvolvimento dos dons espirituais. Uma experiência que eu tive. Eu achei e não desanimar. Vamos lá. No decorrer dessas terças-feiras, a gente teve várias... Pode falar. Dá para dizer também, ao invés de chamar de línguas estranhas, línguas espirituais, porque Sim. Muita gente já parou de falar dessa forma, né? Assim, línguas estranhas, línguas espirituais. Você dizer é a mesma coisa, né? Acredito que sim. A nomenclatura, o que muitos vão dizer que, se a gente usar o termo língua dos anjos, né? Ali o apóstolo Paulo, ele está usando uma hipérbole, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos. Né? E por muito tempo a gente achou que o que a gente fala é a língua dos anjos. Não necessariamente é sobre isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Ele está dizendo, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, todas as línguas dos homens, se eu não tivesse amor, nada seria. Alguém lê 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Mas respondendo a pergunta do presbítero Douglas, sim, línguas espirituais. Agora, o que eu queria que vocês entendessem é a diferenciação de que uma coisa é o dom de variedade de línguas, outra coisa é a ferramenta da oração em línguas, da língua espiritual, entendeu? Porque a gente às vezes confunde, acha que aquilo é um dom. Que não é um dom, é uma ferramenta, certo? Eliar,
Deixa eu te falar assim, porque muitas das vezes essas línguas estranhas, aí você colocou ali embaixo, né? Linguagem de oração. Isso, linguagem de oração. Muitas das vezes, é como a Paola falou, a pessoa já chega para te orar com aquela linguagem. Isso, aquela linguagem. E aí aquilo ali te põe, você recebendo aquilo, te põe, poxa, tá cheio da unção. Pô, aquela pessoa é tudo aquilo que ele falou, eu vou pegar para mim. E não vou levar pro meu. E não é. Não é. Isso aí. E com essa muitos são enganados. Muitos são ludibriados. Muito mal profeta. Não, quando o Espírito vem, irmão, não precisa chiar, não precisa mudar a feição, não precisa nada disso. Você pode entregar uma mensagem, você pode falar o que Deus comunicou de uma forma natural, você pode fluir no sobrenatural naturalmente. E isso aí me deixou assim, falou muito no meu coração, linguagem de oração. Pode deixar. Aí você ela, olha assim, poxa, você só tem línguas estranhas quando está orando? Olha só, tá entendendo? Você só tem língua estranha, você está entendendo? E outra, a língua estranha, pode concluir. E essa linguagem de oração, assim, ficou dessa forma, né? Não, para me orar, para a minha oração ter poder, vai ser só com língua estranha. E não, às vezes é como a irmã Mary falou. Não é? Você levou quanto tempo para falar em línguas? Aí. Entendeu? E muita gente... E eu não falo línguas estranhas. Está entendendo? Ou seja, agora, não é um desincentivo para você dizer, eu não preciso buscar a ferramenta da oração, da linguagem de oração. Não. Eu quero incentivar todos a buscarem isso e entenderem que isso é mais do que necessário. Mais do que necessário. Porém, precisamos também entender o uso adequado. A linguagem de oração, a língua estranha, não é para você chegar no ouvido de alguém e começar a falar em língua estranha. Irmão, você não está dizendo nada com isso. Você não está fazendo nada. Isso. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. O que a Bíblia diz sobre isso? Vai. Só para encerrar esse assunto. Por que eu tenho tanta dúvida em relação a isso, né? Porque eu ainda não falo línguas estranhas. E na Assembleia de Deus, isso é colocado... Tudo bem que nós devemos buscar, obviamente, sim, né? Porque a gente vai num nível mais profundo de oração e tudo mais. Só que às vezes parece que por você não falar línguas estranhas, você é um patamar abaixo das outras pessoas que falam. Volto a dizer. No sentido isso não mede espiritualidade. Tipo, você não pode pregar. Eu fiquei em dúvida se eu podia pregar, porque eu não falo línguas estranhas, sabe? E isso aí pode Apesar de já sentir Deus falar comigo de outras formas, ver Deus falar comigo, mas por não falar, e é algo que foi me ensinado da infância, assim mesmo, tipo. Tá se você não fala línguas estranhas, você não está apto a fazer muitas coisas. Exato. Vamos lá, Coríntios 14, 2. Isso aí, vamos ler. Quem pode ler? Quem está com o microfone pode ler. Dena, calma aí, irmã. Calma aí, vai. Calminha. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus. Olha só. Porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Irmão, ninguém o entende. Ninguém. Certo? Quando ele diz ninguém, ele está sendo bem específico. Irmão, pode ser qualquer tipo de pessoa, não vai entender. Isso mostra a diferença do variedade de línguas e línguas estranhas. Porque, vamos supor, variedade de línguas é eu sendo português, falar em russo. Mas vamos lá, alguém entende russo? Alguém entende. Não, alguém entende. Alguém entende russo. Eu falar em alemão, alguém entende o alemão? O alemão entende. Agora, quando ele fala em Coríntios 14, 2, o que fala em língua, não fala aos homens. Irmão, não está falando a homem nenhum. Mas a Deus, é direto a Deus. De fato, ninguém o entende. E em espírito fala, alemão é mistério, irmão? Pô, não é mistério, certo? Pode falar. Pastor, uma dúvida. E aí, como fica a questão da interpretação, se ninguém entende? Boa, exatamente. Aí entra o dom. E foi o que a Paola falou. O dom da interpretação. Não, isso aqui é uma pergunta que a Paola falou, ela é interessante. Porque o dom da interpretação na variedade de línguas é fácil de entender.
Mas e o dom da interpretação na língua estranha? Aí que entra. Interpretação não é tradução. Pois é, pastor. Ainda tem uma dúvida em cima disso. Se quem fala em língua fala a Deus, por exemplo, eu estou falando a Deus, então se alguém interpreta, tem que interpretar eu orando. Eles interpretam como se Deus estivesse falando na língua. É, só isso, irmão. Deixa eu... Aí, ó. Pode falar. Mas se Deus quiser falar com alguém através da profecia, Deus vai falar. E vai dar interpretação ao outro para saber o que está sendo falado. Aí, no caso, vai haver, então, uma conjugação de dons? Seria isso? Isso é uma boa pergunta. Como eu falei, eu talvez não tenha resposta para tudo. Entendeu? Exato. Agora, vamos lá. A interpretação é só para variedade de línguas ou também para a língua estranha? Eu acredito que, se Deus quiser comunicar à igreja, alguém falando em uma língua espiritual, pode haver interpretação. Ou não. Eu não posso bater o martelo. Ore para que haja intérprete, né? Isso. E se não houver intérprete, fale sozinho você com Deus. Ele está dando a entender o quê? Que é a língua estranha, que é a linguagem de oração. Ou seja, há possibilidade de interpretação. É o que dá a entender. Mas volto a dizer, irmão, eu posso vir aqui semana que vem e falar, irmão, aquilo que eu falei, eu vi aqui que eu estou errado, ok? Eu quero que fique bem claro isso, para a gente não ter uma imagem de que, não, o pastor Eliabe falou, é a verdade absoluta. A gente está num seminário. E o seminário não é a ideia de um professor ensinando, é a ideia de todo mundo aprendendo junto. Eu estou aqui, eu estou aprendendo com vocês também. Pode falar, irmã Deli. Espera aí, Mandeli. Espera aí, Mandeli, espera aí. Eu já vi aqui a irmã Cláudia, entendeu? Falando em língua e interpretando num dia de consagração. Eu achei muito legal, né? Depois já temos um intérprete aqui também, né? Isso aí. Ela pode interpretar o que ela está falando, como ela pode interpretar. É só Deus quiser com a outra pessoa. Ela saber. Se ela está em comunhão com Deus, ela vai interpretar. Porque eu já tive uma experiência. Eu já tive gente que eu estava falando em língua e a pessoa interpretou. Agora, não vem me perguntar se a pessoa estava certa. Sim. Sim. Por que eu não conto uma experiência? Porque uma experiência não é doutrina, irmão. Uma experiência é uma experiência. Eu já tive uma experiência. Mas eu não posso usar a minha experiência como base para a doutrina para dizer que é isso. Não. Experiência é uma coisa, doutrina é outra. A gente nunca podemos basear um ensinamento em experiências. Então, eu já tive uma experiência de interpretação, mas eu não posso usar ela como base para o meu ensino, porque é uma experiência, ok? Ela pode solidificar algo que eu estudei, o que eu aprendi para mim, mas eu não posso basear o meu ensino a partir da minha experiência. Isso é errado, e os irmãos nunca devem fazer isso. Todo ensino deve ser baseado nas Escrituras. Então, pela Escritura, está aqui o apóstolo Paulo dizendo, aquele que fala em língua, ore para que interprete. Se não houver intérprete, que se cale. E a gente ainda não conseguiu nem chegar, né, no dito profecia, que é o que a gente queria falar hoje. Jéssica está ali só desfolhando a Bíblia. Pode perguntar, Jéssica. Porque em Atos 2 não era línguas estranhas, não. Em Atos 2, só em Atos 2 não eram línguas estranhas. Então, onde começou exatamente a língua estranha que a gente está falando? Muito bom. Provavelmente, aqui no desenvolver dos dons dentro da igreja. No desenvolver dos dons dentro da igreja. Paulo é o primeiro que vai ensinar a respeito disso. Só tem ele falando sobre isso. Jesus vai dizer, falarão novas línguas. Aí uns vão dizer, que novas são essas? Novas para eles ou nova para o mundo inteiro? Uma língua nova além de todas aquelas que já existem na terra. O que Jesus quis dizer com novas línguas? Novas línguas. Entende? Novas porque eu só sei falar uma e qualquer uma que eu falar vai ser nova para mim? Ou nova porque
além de todas as línguas que já existem na terra, os dialetos. Irmão, sabia que existem mais de 6.700 e tantas línguas na face da terra? Existe muita língua, muito dialeto, é muita raça de língua. Então, primeira vez que isso é falado é aqui em Coríntios. Agora, vamos lá. Por exemplo, não tem muito nexo se lá na casa de Cornélio, quem estava na casa de Cornélio, não diz que haviam pessoas de várias nações, diz? Não diz que tinham pessoas de várias nações na casa de Cornélio. Quem lembra desse episódio? Que Pedro vai lá, vê o lençol, chega na casa de Cornélio, ora, o Espírito desce e eles falam em outras línguas. E aí vamos lá, é Atos 15, se não me engano, por aí. Aí vamos lá, por que eles vão falar em novas línguas se não tem ninguém ali? Qual o objetivo? Será que ali já não é essa oração, essa linguagem de oração? Eu também acredito que possa ser. Porque em Atos 2 faz sentido. Uma variedade de línguas para que todos ouçam e entendam e a anunciação das grandezas de Deus. Mas e na casa de Cornélio? O que adianta o cara falar em língua egípcia, em falar em língua de outra nação, se não tem ninguém ali de outra nação para escutar essa língua? Qual seria o objetivo? Qual seria o propósito? Deu para entender? Então, por isso que eu falei, irmão, não estou batendo martelo aqui, a gente está estudando. Estamos, passeando nas Escrituras, na nossa pequenez, tentando buscar um equilíbrio para a gente conseguir viver e desenvolver nossa vida espiritual. Pode falar. Ah, muito bom. Que boa pergunta. Só fica na revelação. Né? Tem igreja que só trabalha nisso. É verdade. Exato. Você está falando sobre profecia, né? A gente vai chegar lá. Vou te explicar. A gente vai responder a sua pergunta no decorrer de hoje ainda, tá bom? Pode falar, pô. Aí eu fico com uma dúvida. Quando a gente fala em variedade de línguas como um dom, quer dizer, então, que todos aqueles discípulos que falaram em outras línguas, no sentido de variedade de línguas, tinham o dom da variedade de línguas? Então, vamos lá. Não existe essa de você ter o dom. Você flui no dom. O dom não é seu, o dom é do Espírito. A gente desconstruiu aquele negócio de irrevogabilidade dos dons aqui há 2 semanas atrás. Quem lembra desse dia? Desse negócio de a gente achar os dons são irrevogáveis. E quem recebeu pode desviar e ir para o mundo que continua com dom, tendo revelação, tendo profecia. Por muito tempo a gente achou isso, né? Mas não é. O texto que aborda sobre o dom de Deus é irrevogável, está tratando sobre estritamente a nação de Israel a respeito do que a profecia falava a respeito de salvação para eles, certo? A irrevogabilidade é a respeito da escolha de Israel, certo? E não a respeito de dons espirituais. Então não tem essa de que recebeu o dom é seu, eu vou para onde eu quiser, ele continua comigo. Não existe isso. O dom é para uso e exercício no corpo de Cristo. Quem pode dizer amém? Então não adianta você querer o dom de revelação aqui para poder ir lá na Globo e ganhar dinheiro com isso. Não vai funcionar, irmão. Lá quem vai te usar vai ser o diabo, na adivinhação, mas não na revelação, porque é muito parecido, né? A adivinhação pode ser muito parecido com revelação. Alguém que tropeça, que caia por algum motivo, e essa pessoa está no caminho errado, e soberania. Até manifestar, ou através daquela pessoa tal, mas eu não acredito nessa coisa de irrevogável, que o pessoal está lá no mundão e vai continuar sendo usado. Não. Isso aí. Se Deus tiver um propósito, que um rapaz ele estava desviado, orava, o irmão, 2 irmãos, um desviado, o irmão orava para o irmão voltar para a igreja. O irmão dele, que era da igreja, sofreu um acidente muito grave. Aí, esse irmão que estava desviado foi visitar o irmão e ele sentiu o desejo de orar por irmão, mas ele achava que ele não podia fazer aquilo porque ele estava desviado. E, segundo ele, segundo a misericórdia de Deus, Deus usou ele e, através da oração dele, Deus curou uma pessoa que estava designada à morte. E isso fez ele tornar para os caminhos do Senhor. Olha aí. É soberania, isso aí.
Então, Deus ele não fica limitado. Mas, como o irmão Lucimere falou, não existe essa de revogabilidade. Mas também não existe essa de limitar a Deus e dizer que Deus não pode fazer o que Ele quiser com quem Ele quiser. Deus é soberano. Então, a gente pegou aqui, né, algumas referências. Deu para entender isso, gente? Variedade de língua, língua estranha, linguagem de oração, língua espiritual. Todo mundo entendeu? Diga amém. Amém. Ficou dúvida? Vamos falar mais sobre isso? Não tem problema, a gente pode falar. A gente não tem uma terça-feira estipulada para a gente parar de falar sobre isso, não. É bom que a gente fale. Semana que vem, se for necessário, a gente volta de novo, não tem problema nenhum. Então vamos lá. O apóstolo Paulo vai falar em Coríntios 14, 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. E é aqui que acontece de muita gente, guarde isso, não conseguir fluir nessa ferramenta de oração, de linguagem de oração, de línguas espirituais, porque você fica tentando ativar a sua mente nesse momento, fazer com que sua mente entenda. O que é isso que vai sair aqui? Irmão, tá claro aqui, a mente não consegue atuar, ela fica infrutífera. Isso quer dizer que você perde a racionalidade? Não. Você não perde a razão, não. Você não fica descontrolado, não. Pode falar. Aí que entra a dificuldade da personalidade da pessoa mesmo. Porque, por exemplo, você mesmo fala, né, que eu sou muito de questionar. Muito, meu Deus, mas muito a razão mesmo das coisas. E isso dificulta, porque olha aí, quando eu sinto que eu quero falar em línguas, aí vem aquele questionamento. Por quê? Será que não eu estou ouvindo alguém? Será que eu não estou reproduzindo de alguém? Será que aí os questionamentos tomam conta da mente, já perdeu o time. Exatamente. Então, é por aí. Então, gente, a gente começa a fazer um peso. Vamos lá. Vamos pensar na possibilidade. Não existe a linguagem de oração, não existe a língua espiritual. Então assim, o apóstolo Paulo dizendo assim, se não houver intérprete, fique calado na igreja falando consigo mesmo com Deus. Gente, qual o objetivo de eu falar aqui? Se não existir isso aqui, só isso aqui. Aí vamos supor que eu tenho o dom da variedade de língua e eu consigo, e eu falo em alemão. Gente, qual o sentido de eu estar aqui falando em alemão, orando em alemão? Entendeu? É porque ele está dizendo isso. Se não tiver intérprete, fale você e Deus. Aí vai ficar eu falando em alemão para Deus me ouvir. Por que eu não falo então em português? Que diferença vai fazer? Exato. Aí entra para anunciar. Então, aí que está. A oração, a linguagem de oração, a língua espiritual, ela pode ser usada em todo momento. Dentro do seu quarto, dentro do ônibus. Não necessariamente precisa ter um ambiente propício para isso. Precisa ter uma necessidade, um desejo de contato com o céu, de edificação. Vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, num tempo de muita correria, eu sempre falo isso aqui, que eu estava sem tempo de fazer meu devocional e eu só tinha 1 hora, né, que eu ia lá fazer meu exercício na academia e eu botava os louvores e eu fazendo exercício, caminhando na esteira, ligado com Deus, ouvindo uma pregação e volta e meia eu orava em línguas em cima da esteira. Não tem problema nenhum. Não há erro nisso, certo? E também a gente não precisa esperar o culto bom para falar em língua, ou o ambiente espiritual propício para eu falar em línguas. Eu posso desenvolver isso, ao ponto de eu, caminhando na rua, estar falando em língua, ligado com Deus, entendeu? A gente deve até buscar desenvolver isso. Esse dia eu fui pregar em Caxias, eu saí daqui, eu fui daqui a Caxias 1 hora dirigindo, praticamente um tempo inteiro orando em línguas, em contato com Deus, uma presença muito maravilhosa, e eu dentro do meu carro, com o louvor ligado, orando em línguas, e no meu espírito, há algo assim de Deus prenunciando
o que iria acontecer naquele lugar. Cheguei lá, uma igreja muito simples, não tinha tanta gente, mas a convicção que eu estava de que algo sobrenatural ia acontecer era muito grande. E, de fato, no final, um mover de Deus poderoso, muitas almas para Cristo. Então, isso é o que Deus quer de nós, é o que Ele espera de nós. A oração em línguas estranhas necessariamente tem que ser falando ou pode ser na mente? Não tem como ser na mente, se sua mente fica infrutífera, né? Deu para entender? Como que você vai falar na mente uma língua que na sua mente ela fica infrutífera? Tem que ser falado. Pode ser falada baixinho, mas ela precisa ser pronunciada, entendeu? É difícil entender aquilo. Como que você vai falar na mente? Se a mente fica infrutífera. Entendeu? Essa era a dificuldade do apóstolo Paulo. Porque todo mundo queria gritar em língua, falar alto. Ele está dizendo, meu irmão, fala você e Deus. No seu lugar. Pode falar, presbítero Douglas. Eu não sei qual era o idioma que aquela turma de Balaão lá falava. Boa. Mas a jumenta foi num idioma, então, muito... Não, né? Não é verdade? Se fosse o português, a gente fala, né? Eu não sei qual era o idioma. Você vê, o pessoal às vezes fala que Deus usou jumenta. Não é necessariamente isso, né? Ela falou, irmão. Ela por falou. uma permissão, mas... Isso aí. Que língua ela falou, então, né? Qual era o idioma? Provavelmente o que Balaão ele entendia, né? Balaão era da região, né? Balaque era da região ali, né? Da Síria, né? E eles queriam amaldiçoar. A gente vai entrar até nesse texto. Talvez hoje a gente consiga entrar nesse texto. Mas o falar em línguas, irmãos, é basicamente isso que a gente estudou. E busque isso, desenvolva isso. Só que às vezes você tem a ferramenta, né? Vamos dizer, você é batizado no Espírito e fala em línguas com a evidência do falar em línguas, e você deixa isso estacionado, sabe? Você deixa isso num canto. Você não desenvolve isso. Não faça isso. Você deixa isso só acontecer em momentos assim que você, né? Aquele culto abençoado, foi bom que eu até falei em língua. Não, irmão, vamos desenvolver isso. Vamos buscar isso profundamente, esse contato, porque nós não somos... uma frase, né, que um pastor falou esse dia, nós não somos seres carnais buscando uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência carnal. Então, você, antes de ser carne, você já era espírito. Aí pensa, qual a linguagem de comunicação do seu espírito? Não é o português, não é o sotaque de São Gonçalo. É a linguagem espiritual. É o seu idioma primordial, principal. E aí a gente não comunica, a gente não fala, a gente não se comunica com o Criador a partir disso, entende? Então, eu acho que é muito legal. Imagina se você tem uma linha direta, só você e Deus, sem interferência, que é basicamente isso. Para que você vai usar, né, o telefone público? Você pode ter um contato ali direto, uma linha que só é sem interferência nenhuma. E, né, ninguém consegue cortar esse fio. Pode falar, irmã Rosemary. E assim, as pessoas pensam, como o pastor está falando, que só vai acontecer isso na igreja. Mas não, hoje mesmo eu acordei assim, tão feliz com Deus por Ele ter me dado mais uma oportunidade, que eu comecei a falar com Ele, acordei louvando. Olha só. E quando eu vi, eu estava falando em línguas. Olha e só. a presença, como eu estou sentindo agora, foi tão grande dentro do meu lar, ali com meu esposo, que foi assim, uma coisa maravilhosa. Então, Glória não precisa ser assim, não, eu tenho que estar na igreja, ou eu tenho que estar num culto de consagração, ou reunido com os irmãos para eu falar. Isso. Né? Foi uma necessidade de eu ter ali. Comecei a agradecer a Ele, louvando a Ele, e quando eu vi, eu já estava falando. E isso, assim, eu vou dizer que tornou o meu dia muito feliz. Eu até falei com a minha colega, falei, olha, hoje eu poderia ir até de Uber para o trabalho, mas eu senti a necessidade de ir, descer e falar com as pessoas. E, assim, eu acredito que foi de Deus, porque eu encontrei uma pessoa, ela, Rose, obrigada pelo que você... Por você ter conversado comigo hoje, era o que eu precisava. Você ativa o Espírito, irmão. O Espírito está adormecido, você ativa ele. Imagina você ficar uma semana sem falar. Quem consegue aqui ficar uma semana sem falar uma palavra? Consegue, Du? Tá. Pode falar, estou brincando. Deixa o presbítero Douglas falar.
Pastor, é a questão do Adão com Deus, a linguagem ali. Como você acha que foi? Será que foi uma coisa comum? Porque eu já ouvi alguém dizer até que... Boa pergunta, hein? Que Deus não falava com ele em voz audível. Eu ouvi de um pastor que até você conhece. E aí ele fala lá depois, ouvi a sua voz e temi. Isso aí. Aí eu não sei se foi a condição que fez ele temer. Não, eu acredito que tinha uma comunicação ali, sim. Sim. A voz de Deus percorria no jardim. Então havia uma comunicação. Mas é muito especulativo. Há quem diga que é o hebraico, a primeira língua que Deus falava com Adão era o hebraico. Agora, não dá para a gente saber, né? Porque é difícil. Porque Adão não era um ser espiritual apenas. Ele tinha ali sua matéria, do pó da terra, carne. Certo? Ele tinha uma condição, óbvio, diferente, porque não tinha pecado e tal, mas ele tinha a sua matéria, a carne, né? Ossos. Então, eu acredito que havia uma comunicação numa linguagem que não se sabe qual, que provavelmente é a mesma linguagem que existiu até antes de Babel. Porque em Babel que há uma divisão, porque até Babel era uma língua só, não é isso? Até Babel era uma língua só. Então, muitas gerações existiram, passaram falando na terra uma linguagem só, até que veio em Babel, certo? Uma confusão, uma mudança, uma variedade de línguas. Mas aí uma linguagem existia. Qual? Provavelmente a mesma que Adão falava com Eva, falou com Caim, falou com Abel e as suas gerações. Agora, qual era essa? Será que era o hebraico? Pode ser. Mas aí não tem como a gente ter uma certeza, né? Mas eu gostei, boa pergunta, excelente. A gente tem que estar sempre em consagração, né? Então. E querer também, né? Teve uma época que eu queria muito. Aí eu comecei, todo sábado eu ficava até 1h da tarde na consagração. Eu sentia, eu gostava muito, que era lá em Flor de Lis. Uhum. Eu ficava acho que era de 10 até 1 da tarde. E ali acho que me desenvolvi mais ali. Com coisas espirituais, que era muita oração, era consagração, eu gostava muito da consagração de lá. Então, você tem que estar buscando. Só que, irmão, eu costumo dizer que... E eu comecei também a jejuar, fazer jejum. Sim, não, então, essas coisas são... Foi uma coisa que eu queria. Isso. Eu falei assim, não, eu estou precisando. Eu ficava jejuando, ia para consagração. Que ser padrão de todo crente, a busca. A busca tem que ser padrão. A vida é porque a gente leva uma vida cristã muito relaxada, irmão. A verdade é essa. Porque orar, jejuar, ler a palavra, não é algo que eu tenho que fazer para buscar. É algo que eu tenho que fazer. E a gente não faz. Então, na verdade, as coisas fluem não quando a gente faz algo além do normal. É simplesmente quando a gente faz o que tem que estar fazendo. Tem que fazendo. Entende? E a gente não recebe muitas coisas porque a gente não faz o que a gente deveria estar fazendo. Aí tem hora que a gente deixa de lado, né? Exato. Então, a gente relaxa muito. Aí a gente acha que não tem que ter um esforço. Não, irmão, não é nada sobrenatural. Você não tem que pagar a promessa, subir um monte de joelho, se bater, não é isso. É simplesmente só obedecer a palavra de Deus. Por que eu falo isso? E eu já dou a palavra. Porque não tem uma fórmula. Não existe uma fórmula. Não existe 2 mais 2, batismo no Espírito Santo. 5 menos 3, dom de profecia. 10 mais 1, dom de cura. Não existe isso. Porque eu tinha 9 anos de idade, 8, quando eu fui batizado, né, no Espírito e falei uma língua estranha. Aí você me pergunta, você estava jejuando? Bom, eu tinha 9 anos. 9 anos. Era um congresso de criança. E foi uma experiência sobrenatural. Sobrenatural. Agora, eu tinha lido a Bíblia toda, eu orava todo dia, mas recebi. Naquele momento eu estava orando? Não. Eu simplesmente estava num congresso. E aí? Como é que explica? Não explica. Não tem uma fórmula. Não tem uma fórmula, entendeu? A irmã Lucimere passou 10 anos buscando. Eu recebi com 9 anos de idade. Entre aspas, sem buscar.
Ou será que eu estava fazendo o que tinha que estar fazendo? Então, irmão, não tem uma fórmula. Não adianta querer botar no papel. A base principal é a fé, né? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. É você saber que Jesus batiza com o Espírito Santo. Então, alguma coisa da palavra você conhecer. E não existe fórmula, não exige receita, mas sim o buscar e crer. A Bíblia diz que é dado a todo aquele que crê. Quem crê, então, é crer. E não é um arrepio, não é nada disso. Eu buscava, fazia isso que a irmã está falando, e subia a monte, ia para a vigília, nada. E um dia o irmão falou assim, pregando, o Tônio de Paula, pregando o congresso no Rocha, e falou assim, comece a falar em línguas estranhas. Foi essa palavra que ele usou. Interessante que a mensagem que ele pregava, ele estava pregando sobre a mulher que pediu a Jesus, né, que ela queria comer ao menos das migalhas, né, que até os cachorrinhos, que não tinha nada a ver com o batismo do Espírito Santo, né? E no final da mensagem ele falou, olha, você não precisa ser alimentado como os cachorrinhos porque você é filho, e o filho chega, põe a mão na panela e pega a coxa e come. Muito bom. É interessante a mensagem que ele estava pregando. Ele estava falando justamente isso, da você ter intimidade, né? Muito bom. De ir lá e se servir, que estava posta à mesa, e falou, comece a falar em línguas estranhas. Quando ele falou, comece, eu comecei a falar em línguas estranhas. Eu falei, gente, eu levei tanto tempo buscando e... Foi tão simples assim? Mas antes de eu ser batizada, um jovem lá estava em cima da casa dele, saltando com a FIFA, ligado com Deus. Olha aí. E daqui a pouco, Mary, eu acho que eu vou batizar com o Espírito Santo, bota a mão aqui em mim. Quando eu botei a mão nele, começou a falar em línguas estranhas. E aí, como é que faz? Chegou lá Tava em cima nem no na morro, igreja, lá em soltando cima no café. morro, menino de Deus, eu trabalho lá em cima, o pastor de Deus falou assim, irmã Mary, coloca a mão de cima dela que ela vai ser batizada com o Espírito Santo. Eu coloquei, eu falei, não, Jesus, tinha alguma coisa errada. Todo mundo fala, o senhor manda botar a mão em um e o outro, e eu. Aí eu entrei em parafuso, né? Mas chegou o meu momento, chegou a minha hora, é uma benção, irmão, busque, que é maravilhosa essa experiência. Exato, vamos lá. Gente, então, vamos à profecia? Na verdade, não vamos, né? 9:03 acabou já. Parece não, mas a gente ficou mais de uma hora aqui nessa conversa, tá? Então, semana que vem, a gente tenta falar sobre profecia. Tá bom? Pode ser? Então, falei que ia responder irmã Fátima, mas nem irmã Fátima vai ter que vir terça que vem para ouvir sua resposta. Então, a gente vai mostrar que a profecia, ela não é diretiva. A profecia não dirige a vida. E a profecia não pode dirigir uma igreja. Não existe isso. E a gente vai aprender isso aí semana que vem. Amém? Irmão, você foi abençoado por essa palavra? Amém? Não tem problema não, desligou na hora certa. Vamos ofertar a casa do Senhor. Pedir a ajuda de uma obreira ou um obreiro para nós podermos ofertar. E a gente já vai encerrar, são 9:03. Começamos hoje um pouquinho tarde, né? Olha o caderninho. Eita glória. Olha aí, tá vendo só?